Olá pessoal, sejam bem-vindos em nosso canal Isso é Física. Sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre sistema de blocos. Meus jovens, vimos na aula anterior, os fundamentos das leis de Newton para o movimento dos corpos. E utilizando essas leis, os homens puderam interpretar e compreender grande parte dos fenômenos da natureza e também desenvolver dispositivos que permitiram ao ser humano visitar e enviar sondas espaciais a outros astros do nosso sistema solar. E nesta aula, algumas das aplicações das leis de Newton para situações simples, mas nem por isso menos importantes, como o sistema de blocos e o plano inclinado. Nós vamos compreender nesta aula. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Pessoal, veja aqui em nossa arte, na nossa figura, do qual nós temos dois blocos. Um bloco A e um bloco B que são empurrados por uma força F. Primeiramente, meus queridos, eu vou isolar esse meu bloco A. E a princípio nós temos apenas uma força F atuando sobre ele. E como o bloco ele está em contato com a superfície, que nós estamos representando aqui, nós podemos afirmar que existe uma força chamada normal, atuando aqui neste bloco e apontando para cima. Sendo assim, nós temos também uma força de atração gravitacional que nós representamos pela sua força peso. Então vejam que nós temos essas duas forças que estão atuando na vertical. E como não há um movimento na vertical, nós podemos afirmar que a normal é igual ao peso. Ou seja, a força resultante é igual a normal menos o peso. Se a normal é igual ao peso, nós dizemos que a força resultante é igual a zero, ok? Agora, na horizontal, nós temos essa força F. Mas o que impede este nosso bloco aqui, de ir para frente é justamente por estar em contato com esse bloco B. Então, nós podemos identificar uma força que B exerce sobre o bloco A. Essa é a força que impede o nosso bloco A, de ir para frente. Feito isso, eu te pergunto, qual é a força resultante neste nosso bloco na horizontal? O que vocês acham? Pensam por um momento, meus jovens. Olha pro livro. Porra. R-O-L-A. Que nome é? Ela. Meus queridos, se você respondeu que para o bloco a força resultante é igual à força que é aplicada por este carinha menos a força que o bloco B exerce sobre o bloco A, você acertou. Portanto, no bloco A, esta é a nossa força resultante. Que fique bem claro isso para vocês. Aplicando a segunda lei de Newton, onde força resultante é o produto da nossa massa vezes a aceleração, isso é igual à força que é aplicada pelo carinha menos a força de contato do bloco B sobre o bloco A. Vamos deixar esse bloco aqui por enquanto e nós vamos fazer uma análise deste nosso bloco B aqui. A mesma situação que o bloco A, nós vamos ver que as forças vão estar atuando aqui neste bloco B. E como ele também está sobre uma superfície, nós vamos identificar a força normal. E lembrando que normal é porque é uma força de contato com a nossa superfície. Logo, ele também tem um peso que é a sua atração gravitacional. E como eles não se movem na vertical, nós dizemos que a normal é igual ao peso. Logo, a sua força resultante é igual ao peso B menos a normal.
Como a nossa força resultante é igual a zero, nós dizemos que a normal, né, do bloco B é o mesmo módulo do que o seu peso, tá bom? Meus jovens, agora, quem empurra este bloco B aqui? É o próprio bloco A, não é isso? Sendo assim, nós vamos representar aqui a força que A exerce sobre o bloco B. E como não tem nenhuma força apoiando, né, o bloco B, então nós vamos deixar aqui deste lado nenhuma força aplicando em B, desse lado direito aqui, viu? Portanto, a força resultante do bloco B é igual à força que A exerce em B. Logo, né, a força resultante é o produto da massa vezes a sua aceleração. Isso é igual à força que o bloco A exerce em B. Pessoal, nós vamos somar essas duas equações. Ou seja, essas forças resultantes, a força de AB e a força de BA. E ao fazer a soma dessas duas resultantes, eu quero chamar a atenção de vocês antes por um momento. Ou seja, meus jovens, a força que o bloco A exerce em B é exatamente a força que B exerce em A. Pois nós temos aqui uma ação e reação. Melhor dizendo, a terceira lei de Newton. Ou seja, tem mesma intensidade, a mesma direção e sentidos opostos. E como a força de A exerce em B é igual à força que B exerce em A, nós podemos cancelar esses dois carinhas aqui, ó. Olha que maravilha, né? Então, a força é igual a massa A vezes a aceleração, mais a massa B vezes a aceleração. Vejam que nós podemos colocar em evidência a sua aceleração. E ao fazer isso, nós chegamos na seguinte fórmula, onde a força é igual à massa de A mais a massa de B vezes a sua aceleração. Bem simples, né, meus jovens? Meus queridos, não deixem de acompanhar a nossa próxima aula, onde nós vamos falar sobre o sistema, né, de forças de um elevador. Grande abraço. Meus queridos, chega o final dessa aula, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, pois ele é muito importante para que o canal possa chegar a mais pessoas. Se não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações, pois assim você receberá um aviso sempre que tiver um vídeo novo. No mais, o meu muito obrigado pela sua paciência e fiquem em paz.